Desde o início da história, Deus faz uma pergunta que ecoa até hoje: onde você está? Não porque Deus tenha perdido o homem, mas porque o homem se perdeu de Deus. Adão ouviu a voz do Senhor, mas já estava escondido. Eva conhecia a verdade, mas escolheu ouvir outra voz. E assim, escolhas foram feitas, desejos foram priorizados, e as consequências vieram. A pergunta continua a mesma: onde você está hoje? Em que lugar do coração você parou? Que vozes você tem ouvido? Que decisões têm moldado sua vida? O privilégio que temos é este: Deus ainda fala. E quando Ele fala, não é para condenar, é para revelar, alinhar e restaurar. Nesta série de mensagens, somos convidados a parar, refletir e responder com sinceridade: onde eu estou diante de Deus? Vamos viver juntos essa jornada, para a glória de Deus, aqui na Igreja Batista da Graça. Melhor também finalizar algo. Como é bom a gente começar alguma coisa, mas como eu acho excelente nós irmos até o fim. Começamos essa proposta de poder estarmos crescendo mais no conhecimento da palavra e poder não só ter mais uma mensagem no domingo, mas podemos mergulhar na palavra de Deus para a glória e louvor do nome de Jesus e percebendo poderosamente e profundamente o que Deus está ministrando aos nossos corações. Por isso eu convido você a abrir o texto de Gênesis capítulo 3. Nós lemos aqui nessas 3 últimas mensagens, Gênesis 3, do versículo 1 até o versículo 7, depois lemos até o versículo 11, e por último lemos até o versículo 13. Eu quero te convidar hoje a ler Gênesis capítulo 3, versículo 15, e também o versículo 21. Fundamentando essa última mensagem da série, onde você está? Essa pergunta que é uma pergunta de Deus para mim e para você. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo de número 3, o versículo 15 diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vai para mim lá no versículo de número 21. Versículo de número 21, olha o que diz o texto da palavra de Deus assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Obrigado, Pai, pelo teu infinito amor, a tua graça, a tua misericórdia, pela tua palavra. Conduza-nos, Deus, ó Pai, em nome de Jesus, falando conosco, ao nosso coração, porque em tudo nós somos necessitados de ti. Para essa última mensagem eu quero trazer esse tema para que nós possamos crescer e partilhar junto para a glória de Deus, que diz: onde você está? Pois estamos em uma batalha. A realidade de reconhecer que nós estamos em uma guerra. Você já parou para pensar e olhar que tem muitas pessoas perto de nós, e eu não estou falando só de você, eu estou falando, tem muita gente próxima da gente que está cansada, vivendo uma realidade de um cansaço, e não sabem explicar o porquê estão cansados. Tem muita gente perto de nós vivendo a realidade de uma ansiedade, mas não sabem aonde está a pressão. Elas não sabem explicar o porquê de tanta ou tamanha ansiedade. Tem muita gente que você convive com ela e ela vai te dizer: eu estou passando por uma luta, mas é uma luta. Ela está sempre lutando, mas ela não sabe contra quem está lutando. Ela está sempre em uma batalha, ela está sempre crescendo, ela está sempre buscando viver essa realidade. Esse é o tempo que nós vivemos. O tempo da tecnologia, o tempo da história, onde as pessoas mais estão conectadas, informadas, acessam tudo ao seu redor o tempo todo, mas nós estamos aí no tempo dos níveis recordes de ansiedade. É recorde. Pessoas ansiosas no mundo inteiro, crises emocionais, famílias quebradas, despedaçadas, pessoas vivendo sem direção, jovens perdendo o sentido da vida. Para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Começam, recomeçam e recomeçam de novo, vivendo a realidade de um vazio existencial.
E a vida está passando, o tempo está passando, e eles não estão percebendo que não estão vivendo por um propósito. O domingo chega, o domingo termina, e parece que você, na dormida do domingo para a segunda, você tomou uma anestesia que você acorda no domingo de novo. Parece que uma semana inteira se passou, você olha para as situações e fala, parece que eu não avancei, parece que eu não cresci, parece que eu não resolvi o que precisava resolver. Meu Deus, é domingo de novo. Vivemos essa realidade, onde as pessoas estão tão sobrecarregadas que elas não conseguem ver a realidade do que está vivendo, ou o que nós estamos passando. Nós não estamos vivendo somente uma batalha econômica. Quando você olha para a realidade de Israel, da guerra agora do Irã, e essa realidade dos Estados Unidos, não tem nada a ver com território. Tem tudo a ver com poder econômico. Eles não estão atingindo pontos aleatórios do planeta. Eles estão agindo especificamente em lugares de proteção e produção e alta produção de petróleo. Está uma crise econômica. Mas será que é isso que baseia a sua vida? Será que nós não vivemos outras crises, outros desafios, outras lutas, outras batalhas? Será que é uma crise só emocional? Não é uma batalha pessoal, espiritual. Há uma realidade de olharmos para dentro de nós e nos perguntar aquilo que foi perguntado a Adão e Eva: aonde você está? Aonde você está na sua vida, para que você possa avançar. Não é só olhar para o futuro, não é ter só expectativas e sonhos para o amanhã, mas é entender aonde você está, e por que você ainda está aí, e por que ainda não avançou, e por que ainda não superou esses desafios físicos, emocionais, acadêmicos, familiares, por que você ainda não rompeu nessa realidade. É a realidade de sairmos dessa realidade só de dizer vitória, conquista, celebração, isso é bom. Mas o ano de 2026 não será um ano de alta conquista, de celebração, se ele não for um ano também de fazermos uma análise interior de nós mesmos. Por que nós estamos aonde nós estamos? Como eu disse na primeira mensagem, Jesus não chegou e disse para eles aonde vocês estão, porque havia um problema geográfico. Jesus estava ali sem entender ou sem se configurar para entender que ele perdeu Adão no meio do jardim. Não foi isso, Jesus sabia onde ele estava. Jesus é onisciente, onipotente, ele sabe de todas as coisas, mas o que Jesus está fazendo é uma avaliação, ou uma oportunidade ao próprio Adão e Eva para saber aonde vocês estão fora do propósito de Deus. Deus os colocou no lugar melhor da terra, colocou no jardim do Éden. Eles tinham ali tudo o que eles precisavam de alimento para viver. Mas eles tinham ali uma coisa maravilhosa que nós abordamos na segunda mensagem, que é a presença gloriosa de Deus. E eles trocaram a realidade da presença de Deus e de tudo aquilo que Deus preparou de melhor para a vida deles, para nutrir as emoções, os desejos e as incertezas. O que nós trabalhamos na terceira mensagem, sobre as consequências dos nossos atos. Às vezes nós agimos pela emoção do momento, pelo desejo, pela vontade, pelo êxtase, e não paramos para fazer uma análise e pensar: todas as minhas atitudes terão consequência. A Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. E às vezes hoje reclamo da colheita. Por quê? Porque não fui sábio, não fui prudente, quando tive a oportunidade de plantar uma semente. Tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que falamos e tudo aquilo que não fazemos, a Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz também comete pecado. É a realidade de colocar a nossa vida nesse microscópico e começar a pedir: Deus, preciso de Ti. Não analisar só o que você consegue ver. Analisar com a ajuda de Deus aquilo que você não consegue perceber. Essa é a oração de Davi. Depois de entregar sua vida, seu coração, toda a sua vida ao Senhor, ele vai dizer: peraí, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, veja o que eu não consigo ver. Me mostre aquilo que eu não consigo perceber.
Às vezes até é o que eu acho que está certo, que está correto, mas que não está certo. Eu preciso de Ti. Me ajuda, Senhor. É essa realidade de saber aonde nós estamos, porque eu estou vivendo essa exaustão, essa frieza, esse distanciamento, essa realidade de culpa, essa situação tão difícil, tão complicada. Deus, o Senhor me abandonou. Sabe o que é lindo da história? Gênesis capítulo 3 não só conta a queda do homem, Gênesis capítulo 3 tem uma mensagem muito mais forte que isso. Todas as vezes que nós vamos ouvir sobre Gênesis capítulo 3, a ênfase do texto é o pecado da humanidade, é a falha do homem, é a desordem tomando conta da realidade humana, da bênção de Deus, é a realidade do pecado, mas muito mais do que isso. Em Gênesis capítulo 3, se prestarmos muita atenção e perceber o texto bíblico, nós vamos ver um Deus que mesmo que o homem se afastou da sua presença, mesmo que o homem decidiu por caminhos que Deus disse para não decidir, mesmo que o homem se desobedeceu a Deus, mesmo que o homem viveu a realidade da queda, mesmo depois da queda do homem, Deus não abandonou o homem. Ouvi o Senhor passeando pelo jardim e eu tive medo. Quem fala onde você está é Deus, quem se aproxima do homem é Deus, quem dá oportunidade de restauração do homem é Deus, quem trabalha pela mudança do homem é Deus. Deus está ali quando o homem mais precisa. O problema não é Deus, o problema é eu e você. O problema somos nós que queremos viver a realidade de um mundo colorido, ou como os meus filhos assistiam, o mundo de Bob, na bicicletinha, poder viver a realidade de um mundo onde as minhas escolhas, as minhas decisões, elas são as perfeitas. Nós não vivemos esse mundo em lugar nenhum. Na sua família não será assim, na sua casa não será assim, no seu casamento não será assim, no relacionamento com seus filhos também não será. No trabalho também não será, na igreja não será. E eu quero te dizer, em todos os ambientes você terá ajustes. Você vai ter um nível de equilíbrio. Você vai ter que ceder em algumas áreas. Porque nós estamos falando de um relacionamento com pessoas. Nós estamos falando de viver essa realidade do cuidado de Deus. E por quê? Nós precisamos entender que a batalha que nós estamos vivenciando hoje, ela não é só um resultado desse tempo, mas ela é a realidade do quê? É a batalha que foi declarada aonde? No Éden. Essa batalha foi declarada no Éden. Como assim, pastor? Vamos lá para o texto bíblico, para a gente olhar para a palavra. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. O que esse texto está dizendo? Esse texto está desconstruindo algumas falas, muitas das vezes, de pessoas que dizem assim, que a realidade da realidade cristocêntrica, ou a realidade de Cristo, ou a aparência de Cristo, ou o resgate de Cristo, ou a realidade de olhar para Jesus, está a partir de Mateus, do Novo Testamento. Nós estamos no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Nós estamos no capítulo 3, o capítulo considerado o capítulo da queda do homem, do erro e do pecado. Mas é nesse capítulo que nós temos a realidade da primeira declaração e propagação do Evangelho de Cristo e anunciação da redenção do homem. É nesse texto que nós temos a realidade abençoadora, que o próprio Deus vai dizer ou declarar. Olha que lindo esse texto. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência de quem? De quem? Da mulher. Olha a declaração que está implícita nesse texto. Está dizendo que da mulher, de uma mulher, virá aquele que trará redenção sobre a humanidade. E essa realidade, ela é muito desafiadora, porque a construção da Torá, ou do Pentateuco, ou dos 5 primeiros livros da Bíblia, que vai dar norte e fundamentação para todo o Antigo Testamento, para o povo de Deus, esse livro é seguido por um povo que vai ser constituído, que a descendência era a partir do pai.
Mas Deus está dizendo que é a partir da mãe que virá o Redentor, que virá aquele que lutará contra a serpente, que virá aquele que lutará contra a realidade de quem que ele está declarando aqui? A cobra? Não, Satanás, que está declarado em Apocalipse. Satanás, a antiga serpente. É o Senhor que está dizendo, agora é uma guerra, agora é uma batalha. O que eles estão dizendo? Não será mais agora como foi com Adão. Não será mais agora a realidade de construir um boneco. Não será agora da terra, mas será do nascimento virginal de uma mulher. Nós às vezes lemos a palavra de Deus e não percebemos o que o Senhor está ministrando. É o que o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, dizendo: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará o quê? Emanuel. É o próprio Deus, desde o início de todas as coisas, apontando para o seu filho. E esse texto é lindo porque nós podemos ver o cuidado de Deus em toda a Escritura. No próximo capítulo, capítulo 4 de Gênesis, nós veremos a realidade de Abel. Abel que apresentará diante do Senhor o cordeiro e o melhor de excelência. Está falando de Jesus, daquele que seria apresentado. É a mesma coisa de Gênesis capítulo de número 22, que fala da realidade do que? Daquele menino, filho de Abraão, que é apresentado, Isaac, agora como oferta, mas agora ele é trocado. Por quê? Porque o Senhor prove para si o sacrifício. Abraão está representando o próprio Deus, Isaac, Jesus, o filho amado, que é entregue como sacrifício, para que eu e você pudéssemos desfrutar de vida eterna, de salvação eterna. Se vamos para Êxodo capítulo de número 12, nós vamos ver o sacrifício, para que o anjo da morte passasse por cima, mas era necessário não só o sacrifício, mas colocar ou passar no umbral da porta o quê? O sangue. E era o sangue do animal inocente, que mudava a realidade da família, e que eles podiam viver a realidade o quê? De libertação, de bênção, da graça. Por quê? Por causa do inocente. É a serpente levantada no deserto. É a realidade de olhar para João capítulo 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. E aí, entendendo essa realidade, ao qual o inimigo quer nos tirar da presença de Deus, quer gerar em nós esse cansaço, sobrecarga, uma vida sem propósito, sem direção, que muitas das vezes nós vivemos a realidade de um confronto com quem não é para confrontar. Existem batalhas acontecendo que não é para você estar. Por isso que Efésios capítulo 6, versículo de número 12, o apóstolo Paulo diz: porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Quantas famílias estão despedaçadas e destruídas, porque as pessoas estão guerreando uma com as outras, e não estão entendendo que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Quem quer a sua família destruída, despedaçada, em confusão, é Satanás. Quem quer o seu casamento arrebentado é Satanás. Quantas pessoas vivendo a realidade de vícios e gerando um processo altamente destrutivo na sua vida. Esse ano passado aí, ou ano retrasado, o governo federal deu a oportunidade aí de todo mundo pagar as dívidas. Aquele pessoal que não tinha dinheiro pagasse as dívidas, negociasse, e um monte de gente, foi um negócio de sucesso. Um monte de gente foi lá, pagou as dívidas, tirou o nome do Serasa. Um ano depois, nós estamos com o maior nível de dívida da história. O que aconteceu? A culpa é do governo? A culpa é dos bancos? A culpa é do projeto que não foi bem estabelecido? Ou é falta de caráter? Ou é falta de transformação e mudança no caráter das pessoas? Sabe, pessoas que vão pegar a realidade do seu cartão de crédito, ou vão receber o cartão de qualquer agência. Agora tem várias agências digitais, e ela te mandou um cartão, e você pega o cartão lá, 5.000 de crédito. Oh, aleluia, festa! Oh Deus, meu rano. Não, se você não tem dinheiro para pagar, quebra. Não é festa não, é demônio.
É alguém que tem que bater meta e colocou seu nome lá e mandou o que você não precisava. Alguns anos atrás, irmãos, eu recebi uma mensagem do Banco do Brasil. Seu limite foi para, acho que eram uns quantos mil? 20 mil? 20 mil reais. Quando eu olhei para aquilo, eu liguei para o pastor Ítalo. Liguei para ele é gerente. Falei, que conversa que é essa de 20 mil? Ele falou, o banco que te deu. Falei, pode abaixar esse negócio para 3.500. Ele falou, não, vamos deixar aqui 20 mil, o banco que te deu. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu sou pastor, meu filho. Se eu atendo 10, eu ganho a mesma coisa. Se eu atendo 50, eu ganho a mesma coisa. Se eu atendo 100 pessoas, eu ganho a mesma coisa. Então eu tenho que ter tranquilidade emocional e financeira. Vai que um dia eu acordo estressado e falo assim, vou gastar para aliviar. Não, tem que ter controle. Controle emocional. Hoje não, hoje eu não faço mais isso, mas nesse momento eu entendi que eu não precisava disso e eu não queria ter. E o Ítalo foi lá e voltou o negócio para 3,5. E eu falei, agora eu estou em paz. Por quê, irmãos? Porque em tudo que nós venhamos fazer, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de quem? De Deus. Nós precisamos reconhecer isso. As pessoas às vezes estão vivendo essa realidade. Quantas famílias destruídas com esse tigrinho? Pessoas que estão vivendo a realidade de um caos familiar, às vezes de uma realidade de tantas dificuldades e de luta dentro de casa. É o filho, é a família, todo mundo vivendo uma batalha, porque faltou o recurso? Não, faltou sabedoria, discernimento. Não buscam ajuda, estão viciados. Qual é a realidade que nós estamos vivendo? Nós precisamos nos desprender disso. Nós precisamos viver esse novo tempo, essa nova realidade, esse novo de Deus, essa libertação na nossa mente. Mas quantas pessoas já estão aprisionadas? Elas acordam pela manhã, a primeira preocupação não é escovar um dente, não é tomar um banho, não é se preocupar com o trabalho, não é glorificar a Deus, mas é entender o que está falando nesse celular, quais são as mensagens que eu recebi, por que fulano não me mandou, quais foram as curtidas que eu tive. Uma dependência emocional. Uma mente cheia de ansiedade, de medo, de pressões. Preciso me libertar disso. A realidade de pedir ajuda. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós temos vivido essa renovação da mente, é pela palavra. Quantos casais estão vivendo a realidade de um lar disfuncional? Ninguém mais conversa, ninguém mais coloca planos, ninguém mais pode falar nada. É um lar onde o homem chega com uma granada sem pino, a mulher chega com uma granada sem pino. Ninguém sabe a hora que vai explodir esse negócio, porque ninguém pode falar nada, que o outro já vem com agressão. É o ambiente do egoísmo, do egocentrismo. Essa é a realidade agora. É a mulher que se posiciona e o homem mata. É o homem que se posiciona e a mulher mata. É o filho que quando o pai tira o celular quebra a casa inteira. É essa sociedade agora que nós estamos vivendo. Onde não há perdão, onde não há unidade, onde não há uma confusão. Sabe, irmãos, terça-feira, se Deus nos permitir, e nós estivermos vivos até lá, eu completo 19 anos de casado. Sabe, irmãos, eu e a pastora Tati tomamos uma decisão. Vamos debater coisas úteis. Vamos conversar sobre tudo. Mas vamos debater por coisa que vale a pena. Irmão, nós conversa sobre tudo. Conversa sobre tudo, e conversa, meu Deus do céu, como nós conversamos. Lógico que ela conversa mais do que eu, sou mulher, né, gente? Mas a gente conversa. Por quê, irmãos? Porque quanto mais eu me aproximo, quanto mais eu converso,
quanto mais eu abro o coração, mais próximo sou, mais conhecedor eu sou, mais proximidade eu tenho, menos necessidade de confusão e de briga tem. Por quê? Porque se uma coisa acontece, se uma notícia chega, você conhece o outro tão bem, que você já sabe da ação e da reação. Então você se posiciona para gerar paz. Se nós formos olhar para essa avaliação, aonde você está nesse ambiente? Como está o seu lar? Será que nós estamos sonhando juntos, projetando juntos, crescendo juntos, ouvindo um ao outro, buscando essa aliança de diálogo, de aliança, ou é de orgulho, ou é a minha vontade, ou é os meus desejos? Quantas famílias estão vivendo um desgaste desnecessários? Quantas pessoas vivendo a realidade de propostas desonestas, mas vistas como oportunidades preciosas? É um negócio desonesto, mas vai trazer lucro, vai abençoar minha casa, eu vou até dar um dízimo melhor. Ou não santifica o que é podre não, irmão. Se você for fiel a Deus, o reino cresce. Se você não for fiel a Deus, continua crescendo. O reino não depende de você, é privilégio seu e meu ser parte do reino. O rei não está em crise financeira, ele está te dando oportunidade de ser participante do reino. Se você não quer ser participante, o reino continuará a partir de você. Pensa numa coisa, o reino é antes de nós, e ele será depois de nós. Nós só estamos fazendo parte nesse processo, e nesse processo você escolhe, se você é telespectador, ou se é participante do reino. É a realidade de entender o momento que nós estamos vivendo hoje. Escolhas fora da vontade de Deus terão para você consequências terríveis. E nós precisamos acordar com isso. Por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 17, ele está dizendo: olha, acorda, a carne milita contra o espírito. O espírito não satisfará o desejo da carne. Há uma briga entre eles, há uma batalha. E a pergunta para nós é: quem está ganhando nesse negócio? É o espírito ou é a sua carne? Nós precisamos olhar para isso, irmãos. Muitas pessoas estão confusas e elas não estão entendendo o propósito de Deus e a direção de Deus, porque nós precisamos entender, irmãos, que somente Cristo pode cobrir o que o pecado expôs. Quantas falhas, quantos erros nós queremos cobrir com outras coisas. Nós queremos fazer bens sociais, nós queremos fazer outras ações boas para cobrir. Não, é só Cristo que expõe. Olha o que diz a palavra do Senhor, essa realidade: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Fez o quê? Vestimentas. Se nós olharmos para aquilo que falamos da semana passada, em Gênesis capítulo 3, versículo 7, vai dizer que o homem e a mulher cozinharam folhas de figueira e fizeram para si o quê? Aventais. Nós vivemos essa realidade humana, aonde nós queremos resolver o problema do nosso jeito, a nossa maneira, do jeitinho que dá. Mas a Bíblia diz, diferente disso: fez o Senhor... Volta lá, fez do Senhor Deus vestimenta de pele. Não é folha, é pele. E se a pele foi tirada, precisou de o quê? Que um animal morresse. O que Jesus está dizendo? O que Deus está dizendo para mim e para você? Primeiro, sacrifício na Bíblia, apontando para quem? Presta atenção. Qual a culpa do animal? Qual a culpa do animal? Quem estava errado? Quem estava em pecado? Quem precisava cobrir o pecado? Então um inocente tem que morrer para cobrir o pecado do homem. Quem fez isso? E como é que você diz que Gênesis não tem Jesus? Como é que diz? O que a gente vive é a realidade de pessoas que leem a palavra só para terminar o texto, para dizer: li a Bíblia Sagrada toda, mas não entendeu nada. Nós precisamos olhar que nada está ali desnecessariamente, é Jesus explícito no texto.
É Jesus que cobre a vergonha, é Cristo que muda a nossa realidade, é em Cristo que nós podemos viver uma nova realidade, e por isso Hebreus vai dizer no capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue não há remissão. Isaías 61, 10, ele me cobriu com vestes de salvação. 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Muitas pessoas estão querendo cobrir as suas dificuldades, os seus pecados, os seus erros com folhas. Isso fala do seu jeito. Porque colocar diante de Jesus fala de arrependimento, quebrantamento, do desejo de uma novidade de vida, de ser guiado e conduzido. Não é dizer que é uma vida sem falhas, não é que eu nunca mais vou falhar, eu nunca mais vou errar. Não, mas é reconhecer que em Cristo eu posso viver uma nova realidade. Não existe vida feliz, alegre, de celebração sem Jesus. Por quê? Porque nós sempre seremos condenados à morte sem Jesus, mas com Ele nós estamos salvos, libertos, restaurados e renovados. O que Deus está expressando em Gênesis capítulo 3, Ele está dizendo, enquanto o homem está vivendo a realidade do pecado, Deus está dizendo, já está pronto para ele um resgate, uma salvação, uma novidade de vida. Deus não é pego despercebido, Deus não é pego de surpresa, já está preparado um ambiente de restauração para a humanidade. Deus te conhece, gente. Toque quem está do seu lado e fala assim, você não surpreende a Deus, não? Ele te conhece, Ele nos conhece. E quantas pessoas estão vivendo a realidade de uma vida fora da presença do Senhor? Sabe, irmãos, cuidado, porque o pecado vai trazer para você também pobreza. Que é isso, pastor? Olha o que diz a Bíblia em Provérbios capítulo 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. E a palavra prosperidade aqui é em todas as áreas, de alegria, de celebração, de bênção, de saúde, em todas as áreas. É desfrutar da alegria da presença do Senhor, é desfrutar do cuidado de Deus, da graça de Deus. Sabe, irmãos, tem pessoas que estão pensando que construíram uma vida perfeita nas redes sociais. Não é assim. Eu vou para a academia, eu bato foto. Eu faço dieta, eu bato foto. Eu faço um prato, eu bato foto. Eu vou para outro canto, eu bato foto. O que o outro quer saber da sua vida? Respeito quem faz. Mas não é essa a realidade que é de Deus para a sua vida, não. É se relacionar com você e ver o seu caráter. É relacionar com você e ver a sua postura. É relacionar com você e ver a sua vida caminhando na presença de Deus. É essa a realidade. Eu não estou falando que você não tem que publicar, não. Você faz o que você quiser, irmão. Eu estou falando que tem gente que vive a realidade da falta do equilíbrio. Tudo que ela faz precisa ser compartilhado, porque senão não há alegria, não há celebração, não há nada. É viver uma história na presença do Senhor. Como é bom ver a Margarida publicando nas redes sociais que se formou. Ei, Margarida! Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela? Irmão, que bom! Até ontem Margarida era quase cheguei. Porque ela terminou geografia, mas ficou com medo do TCC e não foi. Ela era uma quase. Até ontem Margarida, quando chegava um texto para ela e fazia assim, ó, incompleto, completo, primeiro grau, segundo grau, ela tinha que colocar incompleta. A partir de ontem ela pode colocar agora completa. Agora ela passa pela secretaria e fala, tem alguma coisa para me assinar aí completo? E aí ela publicou a realidade. Ela publicou todas as aulas que ela assistiu? Ela publicou todos os desafios que ela passou? Não! Ontem nós celebramos aí a Isabelle, que publicou que está noiva. Olha aí, seja bem-vinda. Mas ela publicou cada beijo, cada abraço, cada momento? Não! Tem ambiente que é processo. As pessoas não vão enxergar o vale, o processo, as lutas, as batalhas, o seu desafio, o seu esforço, a sua dedicação. E isso é uma realidade pessoal. Deus vai ver, Deus vai enxergar, Deus vai te honrar. Mas no momento da celebração as pessoas só conseguem ver o ápice do final, falando, muito bem. Por isso que não conseguem sentir a mesma alegria que você sente. Seja maduro, respeite as pessoas. Elas não viram o processo que você passou para chegar onde você chegou.
Elas não viram as dores que você enfrentou, por isso elas não entendem a sua alegria ser demais, a sua celebração. Eu não estou falando disso, eu estou falando de pessoas que vivem uma realidade de uma vida, que ela vai fazer um exercício, precisa publicar, ela vai comer a comida, ela precisa publicar, ela vai sair para alguma coisa, ela tem que colocar uma placa, porque ela virou a realidade de uma dependência das redes sociais. Toque quem está do seu lado, toca aí, pega nessa pessoa, aperta um pouquinho assim, fala assim: isso aqui é muito melhor do que o virtual. Isso aqui é real. Irmão, presta atenção. Amanhã vai estar essa semana, o Ministério de Mídia vai colocar as fotos do batismo. Tem gente que vai olhar e vai dizer assim: poxa, o Samuel batizou, poxa, o Francisco batizou, poxa, fulano batizou. Que legal que eles batizaram, né? Você estava aqui, você viu a festa, você viu a celebração, você viu o pai, você viu o amigo, você viu a esposa, você viu todo mundo. Esse momento, ele é incalculável. A internet não vai te mostrar isso. Então valorize isso daqui, mais do que as redes sociais. Há uns 10 anos atrás, irmão, eu e minha esposa tomamos uma decisão. Nossa vida já é muito pública. Eu vou, eu saio, eu viajo, eu faço tudo. Eu não boto nada. Eu só boto o que é ministerial. Se eu for numa viagem ministerial, eu coloco lá com os pastores, com os líderes. Se for ministerial, eu coloco. Mas se for da minha casa, é para nós. A gente escolhe 10 fotos lá do que a gente tirou, imprime e fica para nós lá em casa. Ah, pastor, impressão lá do EPA, do tempo do EPA. Não, eu era dessa parte aí, não tem problema nenhum. Não é questão de esconder, irmão. Você pode me perguntar que eu te conto onde eu fui, as aventuras que eu vivi. Mas é esse relacionamento que eu quero viver com você. Não quero que você fique vendo na internet, não. Nós não somos dependentes disso. E quantas famílias estão vivendo a realidade irreal? É um sorriso que não existe, é uma alegria que não existe, é um compartilhamento que muitas das vezes não existe. Deus nos chamou à realidade do ideal. O ideal é confronto. O ideal às vezes tem confusão, tem intriga, tem conversa, tem ajuste, tem perdão, tem unidade, tem a necessidade de quebrantamento. Eu preciso vencer o orgulho. Esse é real. Isso é realidade. Isso é mudança de vida. Isso é transformação. Essa mudança de vida, ela é necessário. Isso nos leva a um novo tempo, sabe, irmãos? Tudo que você só acontece o que você gosta, o que você faz, o que você entende, isso não é amor. Você pode ser paixão, pode ser alegria, pode ser muita coisa. Mas amor é ser confrontado. Amor é olhar o outro e perceber as diferenças. Amor é olhar para os defeitos. E mesmo assim decidir estar junto. E mesmo assim decidir ter continuidade. Isso é amor. Porque quando o amor de Deus é expresso, é um Deus que nos amou quando nós éramos pecadores. É um Deus que nos amou conhecendo as nossas falhas. É um Deus que nos amou olhando para os nossos pecados. É um Deus que nos amou quando nós não tínhamos nada de bom. E sabe uma novidade para você? Continuamos não tendo nada de bom. Porque se você for movido pelas suas emoções, meu Deus, Deus me livre do ser. Deus lhe livre de mim. Todo dia nós precisamos viver um autocontrole, um controle do alto. Olha essa realidade. A vitória final é de Cristo. Mas precisamos nos posicionar. Que isso, pastor? Olha lá. Este te ferirá a cabeça. E tu lhe ferirás o quê? O calcanhar. Este quem? Nascido de mulher. De quem Deus está falando? Jesus. De quem Deus está falando? Vamos lá, vamos pegar no tranco. De quem Deus está falando? Aí quando ele fala Jesus, ele está falando, este, quem é este? Jesus. Ferirá o quê? A cabeça. Mas quando fala de Satanás, e tu, Satanás, lhe ferirá o quê? O calcanhar. Essa realidade está significando calcanhar, e o ferimento no calcanhar está falando de ferida temporária. Satanás feriu Jesus. Açoites, os pregos, a lança, a morte na cruz, para o inimigo, era o fim de tudo. Ferimento temporário. Mas olha o que ele está dizendo aqui.
que a realidade que Satanás faz é: tu ferirás o calcanhar, ferimento temporário, mas este, Jesus, ferirá a cabeça. O que é isso? Ferimento definitivo. Quem vai esmagar a sua cabeça é o meu filho. É a realidade de olhar para a palavra, e por isso Colossenses, Paulo coloca muito bem, capítulo 2, versículo 15: despojando os principados e potestades, o expôs publicamente deles, triunfantes na cruz. Quando olhamos para Jesus, nós nos posicionamos a viver e entender onde nós estamos nessa batalha, de que lado. Hoje no batismo aqui as pessoas estão dizendo isso: eu estou do lado de Jesus, eu declaro ser Jesus Senhor e Salvador da minha vida, eu sei de que lado eu estou, eu sei aonde eu quero guerrear, eu sei para quem eu quero viver. Essa realidade de dizer: eu não quero viver longe de Deus, eu quero viver na presença de Deus. Eu não quero ser preso ao pecado, eu quero viver a libertação que Deus tem para nós. Eu não quero viver um cansaço espiritual, eu quero viver a alegria de celebrar o Senhor, mesmo nos dias mais difíceis, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das lutas, mesmo diante das tribulações. Por quê? Presta atenção. No Éden, diante do pecado, Adão fez o quê? Se escondeu. Mas a palavra do Deus Senhor está dizendo que Jesus, o meu Jesus, o segundo Adão, ele se expôs na cruz. Diante do pecado, Adão teve medo. Diante do pecado da humanidade, Jesus está dizendo: eu estou aqui, eu estou aqui por vocês. Sabe, Adão tentou cobrir o seu pecado com aquilo que ele tinha, com as suas alternativas. Mas Cristo, ele veio para nos cobrir de sua graça, de sua misericórdia. Sabe, Adão tentou dar um jeitinho. Jesus, ele é a solução. Ele está dizendo: não é por mim, é por causa de vocês. Eu vou ser ferido, eu vou ser humilhado, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Por vocês eu vou até o fim. Sabe, o pecado tentou nos destruir, e Cristo veio com o propósito de nos restaurar. Nesse ambiente de Gênesis capítulo 3, onde o pecado está evidente, onde a falha do homem está evidente, mas muitas das vezes para nós não está evidente o amor de Jesus. É Deus dizendo: ei, presta atenção, enquanto você está focado no pecado, eu quero te dizer que virá aquele nascido de mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Está dizendo: ei, tem um Senhor que veio para resgatar, transformar e libertar a sua vida. Seja grato. Está difícil, continue sendo grato. Tem luta, continue sendo grato. Ah, mas pastor, tem desafios, continue sendo grato. Não é tudo como você queria, continue adorando ao Senhor, porque Ele é a nossa única fonte, Ele é a nossa solução, Ele é o propósito da nossa existência. Essa semana eu ouvi uma canção e eu não creio que tem coincidência, eu creio de cristocidência. E aí quando eu cheguei no culto das mulheres, cantaram a canção, eu falei: oh, louvado seja Deus. E hoje cantaram a canção de novo. Sabe, a batalha espiritual não aparece apenas em grandes momentos, mas ela aparece nas decisões simples de cada dia. Todo dia. A batalha começou no Éden, mas a vitória foi garantida na cruz do Calvário. Queria que você se colocasse de pé. Queria que você colocasse a sua mão no seu coração. Essa semana, terminando essa mensagem, eu ouvi essa canção e depois eu ouvi ela de novo. Depois eu ouvi ela de novo. Falei: Senhor, muito obrigado, porque essa canção fala tudo dessa mensagem. Essa canção diz assim: eu só tinha os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Como a frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, Ele me perdoou.
pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados. Você pode dizer isso? Você pode dizer? Eu só tinha os meus pecados pra oferecer. Só isso, Deus. Mas mesmo assim me amou. Eu só tinha isso, Deus. Mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me diga. Quem é esse Que era sem pecado e não me condenou. aleluia! No lugar da morte, vida me ofertou. Nós precisamos de ti, O Espírito Santo. Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados levou. Nós estamos aqui, Senhor, reunidos para te adorar e reconhecer a tua soberania, a tua grandeza. Como nós precisamos de ti, Senhor. Como nós necessitamos da tua graça, do teu amor. Como nós necessitamos da tua misericórdia. Como nós nos sentimos amados, transformados, libertos, restaurados pelo um Deus que transforma, restaura, liberta, muda a história. Quem é esse? É esse que muda a história do homem, que conhece as suas debilidades, as suas fragilidades, os seus erros, que conhece os seus pecados e diz: eu não abro mão de você. Que conhece quem nós somos por dentro, o que pensamos, e diz: eu tenho um projeto para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Eu te conheço, eu sei dos seus sonhos, eu sei dos seus projetos, eu conheço a sua história, eu sei das suas lutas, eu sei das suas adversidades. Sou eu que cuido de você, sou eu que zelo da sua casa, sou eu que cuido da sua família, sou eu que guardo o seu lar, sou eu que mudo a sua história, sou eu. Ele diz: eis que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. No dia eu enxugo as suas lágrimas. Sou eu que te sustento, sou eu que te levanto, sou eu que te desperto, sou eu. Não é porque você merece, é porque Ele decidiu te amar de uma forma poderosa, graciosa, maravilhosa. Nós te adoramos, Espírito Santo. Molda-nos, transforma-nos, Deus. Restaura-nos, Deus. Muda a nossa realidade, transforma a nossa vida, Senhor. Nós estamos lançados na Tua presença, dizendo: vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, transformando, libertando, sarando e mudando a nossa realidade de vida. Que haja hoje um posicionamento, ó Pai, para vivermos uma realidade de vida pautada na Tua palavra. Que deixemos de lado tudo que nos impede de viver a realidade de uma vida transformada. Que parta de nós, que saia de nós toda ira, toda intriga, todo medo, toda incerteza. Quanto tempo está passando e nós estamos perdendo de nos lançar para viver o reino de Deus. Quantas vidas estão passando por nós e muitas das vezes não tem um encontro genuíno com Jesus, porque nós estamos fazendo inúmeras coisas, mas esquecendo-nos de fazer o primordial, de falar do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder. Oh Deus, nos ajuda
ajuda, Senhor, nos molda, nos transforma, nos liberta, nos restaura. Tira de nós todo vício, tira de nós toda mentira, tira de nós, ó Pai, em nome de Jesus, toda máscara, tira de nós tudo que não provém de Ti. Nos leve a viver uma identidade que possa propagar o Teu reino, que possamos ser luz do mundo e sal da terra, e fazer a diferença onde nós estamos plantados. Nós Te adoramos, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti. Nós necessitamos de Ti. Nós precisamos do Teu infinito amor, Pai. Nós nos lançamos diante da Tua presença e pedimos: vem sobre nós. Vem sobre nós esta noite. Nos abraça, nos transforma, nos liberta. Fala conosco, Deus. Tudo aquilo que precisa ser deixado de lado, que haja em nós um posicionamento pela Tua graça e misericórdia, para o louvor da Tua glória, hoje e para todo tempo, e para todo sempre, e para todo sempre, para todo sempre, para todo sempre. Diga comigo: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Levante sua mão bem alto. Que a graça do Senhor, que o amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que você possa ter uma semana abençoada pelo Senhor. Que o Espírito Santo de Deus te conduza a mudanças necessárias para viver uma vida que exalte e glorifique a Deus. Que o Espírito de Deus trabalhe o seu coração, fortaleça você, te guie uma realidade de busca, de intensidade e de experiência com Deus. Que o Senhor abençoe as suas decisões, direcione os seus passos e lhe dê sabedoria, discernimento e sensibilidade de espírito em cada direção, para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Que Deus te dê uma semana de paz e de bênção, em nome de Jesus. Nós celebramos, nós adoramos e nós bendizemos ao Senhor. Você pode aplaudir ao nome de Jesus. Oh!